Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos discutir sobre network com foco em gestão em saúde, tema relevante dentro da medicina, tendo em vista o grande relacionamento com pessoas existentes dentro da área. O funcionamento de uma network depende do reconhecimento da necessidade de ambos os lados que a estão desenvolvendo a conexão. É importante compreender que investir tempo e energia construindo relações com outras pessoas vai valer a pena. No episódio de hoje, discutiremos acerca de como melhorar sua rede de conexões, quais as vantagens da network para um gestor e como diversificar sua network. Para essa discussão, convidamos o Dr. João Bittencourt, coordenador do curso de Administração de Saúde do Einstein e gerente de ensino superior na Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein. Tudo bem, Dr. João? Guilherme, tudo bem sim, e você? Um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante para as relações humanas, né? Eu estou bem também, muito obrigado. Com certeza, assunto muito importante, espero que o senhor seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo conosco. Iniciando aqui uma pergunta um pouco mais abrangente, qual a definição de network dentro do contexto de gestão em saúde? Legal, Gui. Bom, uma network é basicamente a tradução dela, né, desse termo de inglês para português. Ela é uma rede de pessoas com quem você ou outras pessoas podem contar em uma ou mais dimensões. É uma rede que te ajuda a crescer, a aprender, a ser melhor. E que está ao seu lado em momentos de conquista, em momentos difíceis. Naturalmente, dificilmente a gente encontra alguém que faça tudo isso por nós, né? Por isso é interessante oferecer uma rede que oferece suporte, parceria, que nos ajuda. Isso vale para relacionamentos em geral. Mas falando de networking no nosso contexto, na gestão de saúde, há sim algumas particularidades. Desde o seu início, a saúde tem profissões muito fortes, né? São construídas ao longo do tempo, existe uma tradição dessas profissões. Um exemplo é o exemplo da enfermagem, que desde o início da formação, o estudante de enfermagem já vai condensando o valor da profissão como grupo, como categoria profissional. A gente conversa com um aluno de segundo ano da enfermagem e ele ou ela já tem um discurso forte sobre a valorização da profissão, a relevância da profissão dentro das organizações de saúde e até mesmo dentro da sociedade. Isso é presente também na medicina e outras áreas que a gente possa falar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o primeiro item obrigatório quando a gente fala em networking na saúde. Você, eu, nós precisamos estabelecer boas relações na nossa área, com os pares, com as pessoas que são referências no campo. Então, é importante estabelecer, estreitar relações e desenvolver parcerias com essas pessoas, dentro da nossa profissão. Eu aproveito para provocar quem está ouvindo a gente, está fazendo um curso, é membro do seu conselho de profissão. Quais são as pessoas que você precisa conhecer, que é relevante que elas te conheçam, para você alcançar os seus objetivos? Mas o segundo ponto, e eu vejo como uma barreira na saúde, eu acho que o primeiro ponto, ele não é difícil de compreender e difícil de aplicar. Se coloca intencionalmente, ele é um ponto que será desenvolvido mais naturalmente. Esse segundo ponto eu vejo mais como barreira na saúde, que é a expansão das relações de forma interprofissional e interorganizacional. O que é a expansão de relações interprofissionais? É você conhecer, trocar ideias, expandir relacionamentos significativos com pessoas de outras áreas, conhecer o que elas fazem, se interessar genuinamente pelo que elas fazem, pelo que elas são. Isso é relevante tanto para relacionamentos profissionais quanto pessoais. É saudável em termos de relacionamento humano. E essas relações precisam ir além das organizações que nós trabalhamos. No dia a dia intenso do trabalho de saúde, é fácil de se isolar das pessoas com quem a gente não convive diariamente. Mesmo dentro de uma organização de saúde que tem várias unidades, às vezes a gente se une como grupo, trabalha intensamente ali, mas se comunica pouco, se relaciona pouco com as pessoas que estão em outras unidades mesmo da própria organização. Que dirá que estão em outras organizações, né? Eu vejo isso de forma intensa na saúde, por inúmeros motivos. Se a gente for olhar o médico, por exemplo, ele se forma muitas vezes uma cultura autônoma e focada na técnica. O autônomo é aquele que trabalha muitas vezes no início da carreira
em várias organizações, então ele tem uma carreira muito própria, e ele sabe exatamente a quem perguntar quando se prepara com o caso raro ou desafiador. Então, a rede técnica do médico normalmente é muito construída já durante a sua formação. Mas ter essa rede de apoio quando se trata de carreira e outras questões também pode ser muito relevante, né? O Keith Ferrazzi é um empreendedor americano que escreveu um livro super interessante que eu recomendo a quem está nos ouvindo, que é Nunca Almoce Sozinho. Ele busca fortalecer e dar dicas muito práticas sobre como que a gente faz e expande network, como que a gente faz isso, né? Então, existe uma diferença entre, inclusive tem pessoas que estão nos ouvindo e estão pensando, network é algo meio forçado, é você ser interesseiro. Pelo contrário, é criar relacionamentos duradouros. Então, na network na saúde é criar relacionamentos relevantes que possam ajudar você a alcançar resultados que agreguem valor mútuo para você e para os seus contatos. Doutor João, você teria algumas dicas para como estabelecer conexões fortes do ponto de vista de enriquecer sua network? Tenho, Gui, e isso é super relevante. O sucesso em qualquer campo, quando a gente fala de relacionamento humano, é trabalhar com as pessoas, não contra elas. E é comum que a gente veja esse clima de nós contra eles, não só na sociedade, mas dentro das próprias profissões. Infelizmente, isso pode unir um grupo para conquistar um objetivo de curto prazo, até de médio. Mas para a gente fazer coisas significativas, para ter um desenvolvimento que gere resultados significativos para a sociedade, a gente precisa trabalhar com as pessoas. Eu falo de criar laços fortes, sabe? O primeiro segredo, se a gente pode falar assim, é generosidade. Ser generoso é muito relevante para a gente criar rede. Então, ao contrário do que eu mencionei, que certas pessoas tomam a network como algo falso e interesseiro, né? Quem vai para esse lado mais enfraquece sua rede do que fortalece. Tem muita gente buscando o topo e pouca gente segurando a escada. Isso acaba resultando nessa geração dos networkers bobos, forçados, interesseiros, aqueles que você vê a mensagem e sabe que há um interesse. Sabe aquela pessoa que demora a aparecer e quando aparece está precisando de algo? Como sei. Exatamente. Para mim, basicamente, para ser direto ao ponto, ação interesseira subestima a inteligência das pessoas. E eu não sei você, mas eu me sinto muito chateado quando me subestimo. Então, por conta disso, tem muita gente que está vacinada contra o termo network, porque vão associar ele à falsidade de interesse. Mas network, o primeiro ponto é você ser generoso com as pessoas. Quando você conversa com essas pessoas, com as pessoas, quais são os interesses delas? Você está fazendo um estágio. Quem são as pessoas que estão lá? O que é importante para elas? Esse tipo de interesse genuíno, de generosidade, ele cria conexões, fortalece. Então, você conheceu alguém em um congresso, é importante entender quais são as conexões entre você e aquela pessoa, fazer um follow-up depois que você conhece, né? Olha, tudo bem, nos encontramos, esse é meu contato. Outra coisa muito importante é tratar as pessoas por igual. Ninguém gosta de gente que é muito puxa-saco ou se sente muito superior aos outros, o que é diferente de ser gentil. Mas todas as pessoas por igual mostra quem você é e os seus valores. Outro ponto importante é ter um mentor. Você tem um objetivo, tem alguém que é referência para você, se houver possibilidade dessa pessoa te mentorar em algum aspecto, ajuda demais. Já pensou que o que você procura obter, você que está ouvindo a gente, né, em uma área específica, já tem alguém que trilhou um caminho significativo, que já aprendeu, que já caiu, que já levou tombo, e pode partilhar muita coisa boa com você? Então, tem muita gente generosa querendo partilhar. Não há ninguém tão superior que não tenha o que aprender com outra pessoa e ninguém com tão pouco que não possa ensinar. Então, essa partilha de conhecimento é muito relevante. Outra coisa, e aí eu vou tirar essa dica lá do livro Nunca Almoce Sozinho, ele sugere, e aí essa sugestão foi feita pré-pandemia, né? Mas é uma sugestão, organize jantares, eventos em sua casa. Mas o que isso significa é, abra uma parte da sua vida em que você é você mesmo para as pessoas.
Então, abra parte da sua vida para que existam relacionamentos genuínos. Outra coisa é gerar laços emocionais. Ok, você tem alguém que é uma pessoa referência, que é alguém interessante, mas é importante que você estabeleça outras relações além da parte técnica e do aprendizado de negócio, que você se interesse pelo outro como pessoa. Inclusive em perceber quando a pessoa não gosta de falar da sua parte individual. Respeitar esse espaço é muito importante. Então, são algumas das dicas para a gente estabelecer network que servem para todos os casos. Naturalmente, ter noção é muito relevante. Se você percebe que a pessoa não está dando espaço, não está com muito tempo, é bom você dar espaço, é importante dar espaço ao outro. Assim como é importante responder que você é referência em algo para alguma pessoa. Então, também ser, assim como você gostaria que as pessoas te recebessem, receber os outros e ir estabelecendo novos pontos de conexão. Puxando um gancho nessa parte que o senhor falou de fazer jantares em casa, essa parte mais particular da relação, eu imagino que ao você estar estabelecendo essas relações interpessoais mais fortes, você corre o risco de tornar algumas conexões muito particulares, né? Queria saber como você maneja o equilíbrio entre o profissionalismo com um certo grau de informalidade para manter essa boa relação nos negócios. Boa pergunta, Guilherme. Acho que esse é um ponto muito relevante, inclusive, para desenvolvermos no amadurecimento das nossas redes, né? Bom, aqui vou começar adotando a resposta, uma provocação do Keith Ferrazzi, né, no livro, que ele fala que o negócio é viver a vida pessoal e a vida profissional numa só. Mas como? Essa tua dúvida é muito relevante. Como viver até um ponto em que haja um espaço de respeito, um espaço de privacidade? E aí eu digo o seguinte, mesmo em família, os relacionamentos têm contornos, têm respeito, têm distinção. Não é todo mundo que tem todos os espaços e que pode ter todos os acessos conosco e vice-versa. Todo relacionamento, por outro lado, é humano, seja com alguém da família ou seja com alguém de negócio. Todo relacionamento é humano, principalmente quando é genuíno, quando é de verdade. E aí, claro, eu falei de noção. Noção é fundamental, né? Você está pedindo dicas para um mentor, alguém que está te ajudando. Você vai perguntar para ele qual é o momento, qual é a forma de preferência de mensagem. É bom ter esses estabelecimentos de contrato para que o combinado não saia caro, né? É preciso respeitar as dimensões, saber o lugar que você ocupa, ter postura ética. Mas, na essência, nós somos o que somos. E isso pode ajudar muito, você ser o que é. Eu não falo de ser sempre o mesmo, sem mudar e aprender. Eu falo também, eu já vi muita gente rude esconder sua má educação dizendo que é ser genuíno. Eu não consigo fingir. Não, fingir é uma coisa, ser mal educado é outra. Se você é alguém que ri, que faz brincadeiras, você não vai esconder o que você é. É muito difícil a gente ter uma relação verdadeira com alguém sem abertura para a vida pessoal. E aí vou te contar uma história pessoal. Em 2012 eu estava iniciando o doutorado na USP e eu estava fazendo metade do doutorado na administração, porque eu estudei a formação de gestores, e metade na educação. A disciplina mais esperada para mim era lá na educação com uma professora chamada Miriam Krasilchik, e era sobre ensino superior. Eu me fascinei por ela. Eu já tinha lido os livros dela, uma professora com 80 anos, já aposentada, que não precisaria estar ali, e lá estava com os olhos brilhando, a sala cheia de gente. Eu chegava, normalmente, uma disciplina de pós-graduação, mestrado, doutorado, tem no máximo 20, 30 pessoas. A aula dela tinha lá seus 200 candidatos e 80 pessoas. Você tem uma ideia de como era concorrido. Eu estava lá, essa senhora de 80 anos, eu chegava uma hora antes para sentar na primeira fila, rever os textos. Eu aprendi mais com o que ela era e agia do que com o que ela falava, porque dava para ver muito comprometimento dela no processo. Mas o que eu vou te contar é o seguinte. Um dia ela estava falando sobre relações entre estudantes e docentes, entre estudantes e professores. E eu levantei a mão. Professora, o que você acha desses professores que querem ser amigos de alunos? E eu já fiz algo que aluno chato normalmente faz. Eu sou um estudante chato quando eu estou estudando, que eu já fui tentando dar a resposta. Para mim, professora,
O que precisa é dar uma boa aula, planejar bem o processo de ensino, preparar bem, porque educação é um processo sério. Aí ela pacientemente esperou eu terminar e disse: João, eu não acho que o professor precisa ser amigo do aluno, não. E eu pensei na hora: pô, é isso que eu penso. E ela continuou com a maior calma: eu não acho, eu tenho certeza. A educação é um processo tão relevante que demanda uma relação genuína para ser transformadora. Isso foi muito marcante para mim. Isso transformou o modo como eu vejo a docência hoje. Claro que depende de como a gente vê a vida. Como que você vê a saúde? Como que você vê a educação? Se você vê como um processo transformador que envolve diferentes dimensões da vida, se sim, as barreiras precisam ser movidas, precisam ser transpostas, né? A gente pode falar. Hoje eu vi um vídeo muito interessante dos robôs cirúrgicos do Einstein, e eu estava vendo a relevância das pessoas antes, depois e durante a cirurgia. Então, por mais que a gente tenha a tecnologia, você tratar a saúde de alguém é um aspecto muito humano, de comunicação. Muitas vezes, o médico, o profissional de saúde, quando se conectam com o paciente, com a família do paciente, eles estão educando, tirando dúvidas, orientando, muito mais do que apenas cuidando, né? Então, toda conversa, para mim, toda conversa que a gente tem, é um convite a gente revelar quem a gente verdadeiramente é. Por isso, eu acho que tem sim diferentes dimensões, cada pessoa tem uma escala de proximidade que a gente vai ter e é preciso respeitar. Mas nós somos o que somos. O Guilherme médico é o Guilherme aluno, é o Guilherme filho, é a mesma pessoa que está ali. Naturalmente, as brincadeiras que você faz em casa, você não fará as mesmas no trabalho, mas a sua essência estará ali, e eu acho que é importante que a gente fique tranquilo. Tem momentos que a gente não vai estar bem, e isso vai afetar de certa maneira, a gente vai buscar que não afete tanto, mas isso afeta todas as partes da nossa vida, né? Então, essa visão integral de nós mesmos e do outro é muito importante até para a gente estabelecer e respeitar os espaços. Muito interessante, aprendendo muito com tudo isso. Doutor João, eu acredito que diversidade num contexto de network é uma coisa muito importante, ainda mais para um gestor, né? Acredito que essa diversidade pode dar para ele mais poder em suas negociações, por exemplo. E eu queria saber quais vantagens, além disso, dessa network para o gestor. As vantagens são muitas. As vantagens são diversas, porque tem um negócio que chama confiança. A falta dela atrasa muito a vida das pessoas. Imagine que duas empresas querem fazer uma parceria e elas estão desconfiadas. Quero comprar uma empresa e eu não sei se o balanço dela é verdadeiro. Há uma falta de confiança nessa relação. Isso vai atrasar em meses, anos, um processo que pode ser benéfico para as duas organizações. Então, quando o gestor estabelece network, ele vai aumentando a possibilidade de confiança. E isso aumenta a velocidade dos negócios, dos resultados. Quando a gente estabelece confiança com as pessoas, a gente aumenta a nossa capacidade de criar. Para mim, o sucesso na vida é você ter várias pessoas que conheces e o que vocês conseguem criar juntos. Mas conhecer e ter relações com pessoas diferentes, de verdade, torna a gente ser humano melhor e maior. Diferentes em todos os aspectos. Eu venho de uma cidade que tem 2.500 habitantes e eu morava no interior, na roça mesmo, e conhecia pouca gente. Quando eu fui para a cidade, eu tive a oportunidade de conhecer um mundo muito diferente. E que no começo você torce o nariz, porque é diferente, precisa conhecer, precisa ter acesso. Hoje a gente está numa era de que a gente bloqueia o outro nas redes sociais, na vida, mas nós precisamos de uma mentalidade de entender o outro. Quando a gente conhece o outro, as perspectivas, os pensamentos, faz muita diferença. E aí eu vou poder estabelecer relações as mais variadas, com pessoas diferentes e, sobretudo, com confiança. Sabe, a gente ver o que a pessoa é de fato, sem as máscaras, sem todas aquelas estratégias para ganhar um centavo a mais na negociação. Doutor João, para finalizar nosso episódio aqui, como diversificar essa rede de conexões com pessoas? Essa questão é muito relevante no seguinte sentido. Quanto maior a extensão do relacionamento, melhor é a rede. Melhor é o aprendizado, melhor é o desenvolvimento, a nossa visão sistêmica. É bom que a gente tenha pessoas que são um ombro para chorar, outras que são o nosso apoio para impulsionar.
nós precisamos de ter lugares que a gente tem mais causos do que case. O que eu digo com isso, né? O caos é onde a gente é de verdade, o case é o que a gente publica em Harvard para as pessoas pensarem de nós. Então, a gente precisa desses lugares de verdade, sabe? Que você diz, nossa, eu estou muito cansado, eu estou com receio dessa operação, o que eu posso fazer? Recentemente, a gente está em processo de criação no Einstein, e centros de referência Einstein em determinadas temáticas. Então, a gente tem lá transformação digital e inovação, saúde mental nas organizações, governança e compliance, e outros centros que estão sendo criados, para que a gente reúna pessoas em ambientes de causos, em ambientes que a gente possa promover que elas se conheçam, estabelecer relações de confiança e aprender juntos. Porque, afinal, os desafios da vida são muito grandes, né? Mas como diversificar a rede de conexões? Frequente novos lugares, além daqueles que você está frequentando. Frequente lugares que você possa aprender, conhecer pessoas que você discorda profundamente. Vai lá ver. Tem muita coisa que a gente acha sobre as pessoas sem nunca ter falado com alguém daquele grupo. Faça cursos. E quando você fizer um curso, é um conceito que eu faço. Cada curso que tu fazes, anota o nome das pessoas, o interesse delas. Em caso de ser disponibilizado o contato, anota o contato. Chama para um café, chama para uma call-fé, né, que é um café virtual. Conversa, mas não seja um chato de só falar de você. Ouça o outro também. Anote os interesses. E onde você estiver, isso é muito importante. Essa talvez seja a dica mais importante. Onde você estiver, esteja 100%. Nós estamos na era do áudio acelerado, Gui. Eu não sei se você ouve áudio acelerado, mas eu outro dia fiquei preocupado. Eu vi uma provocação de uma amiga e senti preocupado porque eu estava ouvindo áudios da minha família acelerado. Eu não estava percebendo, porque no acelerado você não percebe se a pessoa está triste, se está feliz, se está motivada, se está desanimada, se está com dor. Poxa, estou deixando as pessoas mais relevantes da minha rede pasteurizadas. A voz vira a mesma, o estilo vira o mesmo. Nessa era de aceleração, eu corro o risco de perder a empatia, que é o ponto principal de ter uma rede. Então, o meu conselho aqui é não acelere a vida mais do que ela pode ser acelerada. Não acelere o áudio, o vídeo, tudo. Esteja 100%. Porque se você estiver acelerado ou fazendo 3 coisas durante uma reunião ou um curso, você não vai aproveitar. Você não vai pegar as nuances de alguém que disse, nossa, eu quero tanto tal coisa. E, de repente, essa pessoa é importante para você, de repente, você tem isso que a pessoa tanto quer. Mas você perdeu, porque você está ali nessa produtividade que às vezes chega a ser tóxica, que é diferente você fazer várias coisas e ser produtivo. Às vezes a gente esconde, inclusive, a nossa improdutividade fazendo coisas para lá e para cá. Mas a vida com pessoas, as relações, elas não existem sem empatia. Empatia é um conceito advindo da psicologia, né? O Carl Rogers, no livro Tornar-se Pessoa, traz esse conceito, que é basicamente uma capacidade da gente sentir o que o outro sente. A psicologia traz um conceito um pouco complementar que chama alteridade, que seria mais ou menos você olhar ou buscar olhar a vida do ombro do outro. O que para profissionais de saúde pode ser menos cansativo. Imagina você com alto grau de empatia, atender pessoas com vários problemas o dia todo, você chegar ao fim do dia sem energia. Então, a empatia também é um conceito desafiador nos seus pontos de intensidade. Mas a alteridade é um conceito de, no mínimo, você tentar olhar a realidade sobre o ombro da pessoa, sobre o ombro do outro. Basicamente, esses são os meus conselhos para diversificar a rede de conexões e ficar muito atento com os preconceitos que todos temos. Fale novas línguas em todos os sentidos, se exponha e conheça novas pessoas. Muito interessante, fica a lição, né? Não ter medo de se expor ao diferente, né? Aproveitar as coisas novas e aos nossos ouvintes não acelerar nossos episódios no Spotify. Muito importante, não acelerem esse episódio. Se aceleraram, voltem. Ou só aproveitem o tempo e se entreguem para a atividade. Bom, muito obrigado, doutor João. Desculpa as brincadeiras. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento acerca de networking. Acredito que após essa discussão sanou muitas dúvidas acerca do tema e compreendemos a importância da realização de conexões verdadeiras com pessoas. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, está aberto o espaço. Eu gostaria, sim, de uma consideração rápida. Olha,
A gente está falando aqui, esse podcast é de gestão de saúde, então a gente fala de gestão, fala de negócios, mas negócios, organizações, hospitais, laboratórios, farmacêuticas, são empresas humanas, ou seja, são conduzidas, são feitas, são determinadas por pessoas. Então, onde quer que você esteja na vida agora, o que quer que você saiba é resultado de ideias, experiências e pessoas com quem você interagiu em sua vida. Valorize isso, atente-se para isso e busque entender sempre sobre pessoas, começando de você mesmo. Muito obrigado por sua participação, mais uma vez. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br e até o próximo episódio.